A aplicação de segunda dose de reforço ou quarta dose da vacina contra a Covid começa a ser debatida no Brasil esta semana. Prévia da inflação fica em 0,58% em janeiro. E você vai ver também. Paulo Guedes fala sobre a formalização do convite para a OCDE para o Brasil aderir à organização. Estudantes de todo o país podem participar de uma competição de alta capacidade. Naufrágio na Flórida deixa 39 desaparecidos. E ainda, aumentam os casos de bruxismo durante a pandemia. Você confere a partir de agora, em Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quarta-feira. Nós abrimos essa edição falando de economia. A prévia da inflação oficial subiu menos em janeiro e o IPCA 15 acumula alta um pouco menor em 12 meses. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,58% em janeiro, após ter registrado taxa de 0,78% em dezembro. Segundo o IBGE, com o resultado, o IPCA 15 acumula alta de 10,20% nos últimos 12 meses. Ficou abaixo dos 10,42% observados nos 12 meses encerrados em dezembro. A desaceleração em relação a dezembro foi influenciada pelo recuo nos transportes, principalmente com a queda nos preços da gasolina e das passagens aéreas. Além disso, o etanol e o gás veicular também tiveram variações negativas no período. Mas, com exceção dos transportes, os outros 8 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em janeiro. A alimentação e bebidas foi a principal influência para a alta do IPCA 15 em janeiro. E os maiores impactos desse grupo vieram da cebola, das frutas, do café moído e das carnes. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, o destaque foram os itens de higiene pessoal. Em habitação, o maior impacto foi o do aluguel residencial, com alta de 1,55%. Houve ainda alta no gás encanado. A maior variação no IPCA 15 de janeiro foi no vestuário, que subiu 1,48%, com alta em todos os itens. Já nos artigos de residência, os destaques foram os eletrodomésticos e equipamentos e os itens de mobiliário. Os demais grupos ficaram entre o 0,25% de educação e o 1,09% de comunicação. E a aplicação de uma segunda dose de reforço ou quarta dose da vacina contra a Covid começa a ser debatida no Brasil esta semana. A quarta etapa atualmente é adotada pelo Chile e Israel e pode ser usada em idosos e profissionais da saúde nos brasileiros. No Brasil, em dezembro, o Ministério da Saúde recomendou a quarta dose apenas para pessoas imunossuprimidas e 4 meses após a terceira. Outros países, como a Alemanha e Estados Unidos, discutem atualmente a possibilidade dessa aplicação extra diante da explosão de casos da Ômicron. A Sociedade Brasileira de Imunizações acha importante avaliar a necessidade de mais um reforço e qual seria o intervalo dessa dose adicional para idosos e profissionais de saúde no país. Até o momento, não há estudos conclusivos sobre o assunto. Os primeiros dados começam a surgir em Israel, onde a quarta dose é aplicada em maiores de 60 anos e outros grupos de risco. No país, esse novo reforço foi recomendado a todos os adultos 5 meses após a aplicação da terceira dose. Os pesquisadores israelenses revelaram que aqueles vacinados pela quarta vez alcançaram de 3 a 5 vezes mais proteção contra a doença grave provocada pela Covid em comparação com quem recebeu 3 doses. E a defesa contra a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 cresceu 2 vezes. No Brasil, a dose adicional já vem sendo aplicada em Botucatu, no interior de São Paulo, nos idosos que residem em instituições de longa permanência. A cidade ampliou a cobertura vacinal e avançou etapas do programa desde que foi escolhida para o estudo do imunizante AstraZeneca no ano passado.
Hoje, 90,7% dos moradores estão totalmente imunizados e 65,9% já receberam a dose de reforço. O PROCON de São Paulo notificou a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias solicitando esclarecimentos sobre reclamações de falta de testes de Covid-19. E a Secretaria Nacional do Consumidor aplicou notificações em farmácias e laboratórios do país a prestarem esclarecimentos sobre o aumento de preços dos testes. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, os relatos de dificuldades em agendar e realizar os testes contra a Covid estão aumentando substancialmente. Na semana passada, 267 farmácias e laboratórios foram visitados por representantes do órgão. Nos locais fiscalizados, foram solicitadas informações sobre testes disponíveis e os preços cobrados para cada modalidade. Em resposta, a Abrafarma informou que não há falta de testes nas farmácias, mesmo com a redução do fornecimento pelas indústrias. Já o órgão do Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional do Consumidor, notificou 14 grupos do mercado de farmácias e laboratórios que terão 7 dias para responder questões como a quantidade de procura de testes dos últimos meses e o preço médio praticado. Os grupos terão ainda que explicar o aumento do preço e relatar eventuais dificuldades na obtenção de insumos. A partir destas informações, a Senacom vai verificar se há condutas no mercado que possam ser enquadradas como abusivas, além de tentar entender como o problema está se estabelecendo em todo o território nacional. Se forem identificados indícios de abuso, será instaurado um processo que poderá resultar punições para as empresas. E a Anvisa determinou hoje o recolhimento de mais um autoteste de Covid-19 do mercado. A agência já tinha suspendido o uso do autoteste Isalab na última semana. Em nota, a agência informou que até o momento não existe nenhum produto registrado e aprovado como autoteste. E o governo dos Estados Unidos iniciou a distribuição gratuita de 400 milhões de máscaras do modelo N95 para a população. A medida foi tomada depois que o presidente Joe Biden e sua equipe enfrentaram críticas por não fazer o suficiente para incentivar o uso de máscaras ou a testagem em massa, já que a variante Ômicron tem se espalhado pelo país e as hospitalizações estão atingindo um novo recorde. A administração também disponibilizou recentemente testes rápidos caseiros gratuitos para a população através de um site. As máscaras faciais N95 são chamadas assim porque filtram pelo menos 95% do material particulado do ar. Proteções como essa, que formam uma vedação ao redor do nariz e da boca, são consideradas eficazes para evitar a propagação do vírus. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendam que os americanos usem a máscara mais protetora que puderem. E nas últimas semanas, a demanda do consumidor por máscaras desse tipo aumentou em lojas e sites de venda. Mudando de assunto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a formalização pela OCDE do convite para o Brasil aderir à organização é um reconhecimento da agenda do governo. O início do processo de adesão foi aprovado por unanimidade pelos embaixadores dos 37 países que fazem parte do grupo. O governo brasileiro recebeu a carta convite do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que formaliza o início do processo de adesão do país ao grupo. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a formalização do convite é um reconhecimento aos esforços do que ele chamou de modernização. É um reconhecimento pela nossa agenda e, ao mesmo tempo, um reforço, um compromisso de seguirmos nesses trilhos dessas reformas de modernização. Regulamentação ambiental, tributária, financeira e principalmente institucional, né? Guedes destacou que o Brasil aderiu a 103 dos 251 instrumentos normativos da OCDE. E nós atendemos a 103, sendo que 37, mais de um terço, foram em apenas nossos 3 anos de governo, sabendo que 2 anos nós estamos nessa guerra à pandemia. Então, nós não paramos as nossas reformas estruturantes durante a pandemia. Não há prazo definido para a conclusão do processo, mas deve demorar pelo menos mais uns 3 anos. E o mundo atingiu
a maior média diária de mortes por Covid em 4 meses, com mais de 8 milhões de vítimas em 24 horas. Apesar de ser um número alto, com o avanço da vacinação, as mortes pelo coronavírus não têm crescido na mesma proporção da explosão do número de infectados. A disseminação da variante Ômicron pelo planeta fez a média de novos casos bater recorde pelo 7º dia seguido. E o Brasil voltou a ser um dos países com mais infectados e óbitos pelo mundo. O Brasil registra o maior número de mortes por Covid desde o dia 8 de outubro. E o país renova o recorde na média móvel de casos, com mais 157 mil confirmações diárias. O Brasil registrou mais 487 vítimas da Covid no Brasil em 24 horas. Agora são 623.843 mortes pela doença. Também foram registrados mais 183.722 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24.311.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 332 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 172%. Já a média móvel de casos apontou 157.060 registros por dia. O número também indica tendência de alta e esse aumento é de 315%. Agora vamos dar uma olhada no mapa, que aponta a evolução da doença por regiões. Hoje, 22 unidades da federação indicaram alta. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 3 estados apresentaram estabilidade: Pernambuco, Roraima e Tocantins. E somente 2 estados apontaram queda: Pará e Rondônia. E a taxa de transmissão de Covid-19 aqui na cidade de São Paulo nunca esteve tão alta, segundo pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, e da Unesp. De acordo com os cientistas, nesta quarta-feira a taxa está em 1,79, o que significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 179. O pico anterior havia sido em março de 2021, na segunda onda da Covid, quando este índice chegou a 1,70. E agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil, que já aplicou mais de 356.354.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos olhar o vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 163.561.000 pessoas tomaram a primeira dose, enquanto 149.532.000 brasileiros tomaram a segunda dose. E a dose de reforço, a adicional, já foi aplicada em 43.261.000 pessoas. O Rio de Janeiro retomou hoje a vacinação de crianças. O calendário ficou quase uma semana parado por conta da falta de doses, mas volta a avançar com a imunização das crianças de 10 anos de idade. Várias capitais já contrataram profissionais de saúde para atender a alta demanda de pacientes com Covid-19. Com o aumento de casos, as unidades públicas e particulares autorizam horas extras e modificam as equipes. A necessidade de profissionais de saúde para atender aos pacientes com Covid-19 voltou a ser uma realidade no Brasil. Com o avanço da variante Ômicron, pelo menos 12 capitais brasileiras já precisaram ampliar o quadro de funcionários. São elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Campo Grande, Porto Velho, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Salvador, Recife e Boa Vista. Nos hospitais da rede particular, a situação não é diferente. Segundo a Associação Nacional de Hospitais Particulares, as administradoras já começaram a contratar mais enfermeiros e médicos e a pagar horas extras para suprir a demanda de pacientes com Covid. Além do aumento de casos de Covid, a ampliação do quadro de funcionários foi impulsionada também pelo adoecimento dos profissionais que estão na linha de frente. O Conselho Federal de Enfermagem informou que diversas unidades de saúde brasileiras registram aumento dos afastamentos entre seus funcionários. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais contratou profissionais após o pico de contágio da doença. Mais de 3.200 funcionários da saúde foram admitidos apenas em janeiro. Além disso, outros 800 ainda estão em processo de contratação.
7 unidades da federação têm mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. O Distrito Federal está com 100% dos leitos de terapia intensiva ocupados. O SUS vai oferecer à população o primeiro teste rápido para detectar hanseníase. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar e oferecer de graça esses exames na rede pública. No ano passado, o Brasil registrou mais de 15 mil novos casos da doença que era conhecido como lepra e que provoca danos à pele e aos nervos. Para tentar conter o avanço da doença, o Ministério da Saúde decidiu incluir o teste rápido para a detecção da doença no Sistema Único de Saúde. Atualmente, o maior número de casos acontece no Mato Grosso, Maranhão, Pará e Pernambuco. O Brasil é o segundo colocado na lista dos países com mais casos de hanseníase no mundo. A Organização Pan-Americana de Saúde avalia que oferecer o teste rápido é ter diagnóstico precoce e, consequentemente, a possibilidade de cura e eliminação da doença. De acordo com as autoridades sanitárias, os casos registrados entre os menores de 15 anos representam uma preocupação, já que o contágio ocorre principalmente pelo contato com pessoas que não sabem que têm a doença. Entre 2012 e 2020, a taxa de cura de novos casos no Brasil superou 80%. O tratamento pode ser feito de graça pelo SUS. E veja a seguir, naufrágio na Flórida deixa 39 desaparecidos. E ainda aumentam os casos de bruxismos durante a pandemia. Em instantes, até já! Estamos de volta, agora são 13 horas e 21 minutos no horário de Brasília. E nos Estados Unidos, autoridades estão à procura de 39 pessoas que desapareceram depois que o barco em que navegavam virou. Segundo informações da Guarda Costeira, o naufrágio aconteceu supostamente no sábado, na região do litoral da Flórida, no sudeste do país. Um naufrágio deixou 39 desaparecidos no litoral da Flórida. Segundo a Guarda Costeira, uma pessoa resgatou um homem que estava agarrado a uma embarcação virada no oceano. O homem contou que o barco saiu de Bimini, nas Bahamas, na noite de sábado, com outras 39 pessoas a bordo e que um temporal causou o naufrágio. As autoridades suspeitam que se trata de um caso de tráfico humano. De acordo com o sobrevivente, ninguém estava usando colete salva-vidas. Vários barcos de patrulha e aeronaves participam das buscas. As Bahamas costumam ser um ponto de trânsito para migrantes que querem chegar aos Estados Unidos. Quase 900 pessoas foram evacuadas de Machu Picchu, no Peru, após as fortes chuvas e inundações que atingiram a região. O rio Alcamayo transbordou na sexta-feira, deixando uma pessoa desaparecida, um ferido, várias construções e a ferrovia com danos estruturais. Pedimos ao governo regional, ao governo central que nos ajude com a recuperação, porque sentimos quando Machu Picchu está fechado, porque não é só uma região que vive do turismo, há muitas regiões. A capital do Peru também, os hotéis e restaurantes que estão na região de Cusco e na capital e outras cidades, porque quando Machu Picchu é fechado, tem um impacto lamentável na economia e no setor de turismo. Além disso, o governo municipal de Machu Picchu Pueblo teve que dialogar com moradores de uma cidade vizinha que protestaram e bloquearam a linha do trem que está sendo usada para levar produtos e ajuda humanitária às vítimas. A ferrovia é a principal forma de acesso à cidadela Inca de Cusco, a antiga capital do Império Inca e outros locais. Devemos dizer que isso aparentemente levará mais alguns dias, porque após a limpeza, uma das pontes deve ser habilitada para que os turistas e a população em geral possam entrar em Machu Picchu. Quase 448 mil pessoas visitaram a cidadela Inca de Machu Picchu em 2021, número distante de 1,5 milhão que costumava receber antes da pandemia de Covid-19. Cusco deixou de receber cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares com a ausência de turistas devido ao coronavírus. E
E olha só, estudantes de todo o país podem participar de uma competição de alta capacidade. Os talentos vão ser avaliados em prova e os prêmios chegam a R$5.000. Até o dia 13 de fevereiro, os jovens universitários de todas as regiões do Brasil podem se inscrever para participar do segundo prêmio Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES Talento Universitário. O concurso vai escolher alunos de destaque, que tiverem as maiores notas em uma avaliação de 80 questões de múltipla escolha. Para participar, os interessados devem ter feito o Enem 2019 ou o Enem 2020 e terem ingressado na educação superior em 2021. Os 1.000 participantes com as maiores notas vão receber R$5.000. Segundo a CAPES, as inscrições vão ser limitadas a 100.000 estudantes. Do total, 66.000 vão fazer testes presencialmente e 44.000 de forma online. Outra exigência para concorrer ao prêmio é que o estudante não tenha débitos e pendências com a CAPES, CNPq ou outras agências de fomento à pesquisa. A prova deve ser aplicada em 20 de março e os locais de realização dos testes vão ser divulgados com antecedência. Casos de bruxismo têm crescido nos consultórios de dentistas de todo o país. Em geral, fatores como estresse, ansiedade e depressão estão ligados ao surgimento ou agravamento deste problema. Acompanhe na reportagem. A Paloma sentiu o estresse e a ansiedade afetarem o psicológico e a mordida dela. Com toda a incerteza provocada pela pandemia, ela viu intensificar as dores no músculo do rosto e no maxilar. Chegou ao ponto de não conseguir mais fechar a mordida. Aí, ela procurou um profissional. Eu sempre tive um creque aqui dos dois lados, principalmente quando eu ia comer alguma coisa, desde a adolescência eu senti um estalo aqui, né? Então, no começo da pandemia, isso começou a piorar, e até que eu não conseguia comer. Começou a doer muito, muito aqui nesse ossinho, e eu falei, bom, preciso procurar um dentista, um ortodontista, né, que era mais especialista nisso, e até que chegou um dia que a minha mordida não encaixou, sabe, saiu do lugar, como se meus dentes tivessem feito isso. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí, encontrei um ortodontista que me indicou a plaquinha, porque ele explicou, à noite, quando você vai dormir, você está apertando, você tem bruxismo, você morde tanto, tão apertado. No meu caso, eu não cheguei a desgastar os dentes, mas ele disse que eu apertava muito a mordida, porque eu tinha estresse, ansiedade, e com a pandemia, inclusive, isso piorou. Casos como o da Paloma se tornaram mais comuns nos últimos anos, segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia. As visitas periódicas ao dentista e a atenção aos sintomas desde o início são fundamentais para evitar o agravamento das disfunções temporomandibulares, além de problemas mais graves como fratura ou desgaste dentário. Especialistas comentam que para manter ou buscar a calma, atividades como meditação, yoga e a prática de exercícios físicos podem auxiliar muito. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Em 20 minutinhos tem mais informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde e até amanhã. Até mais.